E aí, galerinha aqui do canal, o tema de hoje na Razão na Redação é inclusão e exclusão digital. Podemos? E como eu comentei, o tema será inclusão e exclusão digital. Como a gente já sabe, né, o ano que vem o nosso Enem será digital. Teremos possivelmente um computador para fazer a prova, né? Até para falar sobre isso, teremos um vídeo aqui no canal sobre essa discussão, né? Como é que será esse Enem digital, né? Como é que vai ser a prova de redação? Será que vai ser melhor escrever ou digitar? Mas isso é um assunto para próximos temas e vídeos aqui do canal. Inclusive, se quiser sugerir algum tema bacana nessa vibe aí, deixa nos comentários que vai ser um prazer atendê-lo, tá? E assim, a nossa preocupação, a minha especial, é falar de hoje de inclusão e exclusão digital. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil como um todo, nem todo mundo tem acesso a isso aqui, né? Parece mentira, mas é verdade. Eu estou aqui sentadinho agora, com esse computador aqui na minha frente, fazendo pesquisa, mas no Brasil ainda há muitas pessoas que não têm acesso a computador, a celular, até rede de Wi-Fi pública em alguns lugares não tem, nem acesso a Wi-Fi em alguns lugares ainda chega, geralmente em regiões mais interioranas e lugares um pouco mais humildes do Brasil. Então, quando eu falo de inclusão e exclusão digital, a gente tem que lembrar necessariamente de como a internet chegou no Brasil. Ela chega aqui em meados dos anos 80, né? Até então, e ela passa por vários estágios até o modelo de hoje. A gente tem esse boom, né, da tecnologia, das redes sociais, mas infelizmente ainda muitas pessoas não têm acesso. Então, como é que se dá a questão da inclusão? Quem é que não está incluso, na verdade? Eu acho que essa é a pergunta. Quem é que não está incluso ainda nas novas tecnologias? Infelizmente, um dos públicos ainda que não está incluso nessa tecnologia se chama os idosos. Né? Existe uma preocupação até nacional e educacional de criar uma roupagem, um modelo pedagógico que consiga trazer esse povo, né, para ter contato com a tecnologia, que a gente chamaria de, acho que geração X. Lembra que a gente tem 3 gerações bem contundentes, né? A gente tem a geração X, que é aquela geração pós Segunda Guerra Mundial, pós, na verdade, no Brasil aqui, tentar amarrar um pouco mais, pós-ditadura militar, né? Aquele povo que nasceu e cresceu numa época muito difícil do país, no mundo como um todo, né? Aquela discussão de meio de guerras. Temos a geração Y, que eu faço parte, que é a geração millennial, né, que ela chega junto com a tecnologia e ela consegue ainda usufruir um pouquinho disso, né, que são os millennials, mas não tanto quanto a última geração, que é a geração Z, que é a boa parte dos jovens nascidos entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é a geração tecnológica, né, que é esse boom. Essa geração, inclusive, é a mais inclusa, né? É a que mais domina a área tecnológica. Mas os idosos, infelizmente, não fazem parte dela ainda. Então, é um ponto a se tratar nesse sentido. Porque imagina como é que seria, por exemplo, como é que vai ser a prova do Enem para pessoas dessa faixa etária que ainda não tem conteúdo ligado à tecnologia. Na verdade, não só idosos, né? Tem muitas pessoas, inclusive adultas, da minha idade e até mais novas, que não têm esse tipo de coisa, que não têm um conhecimento básico de coisas elementares de tecnologia, né? Você vai na fila de banco, por exemplo, tem pessoas que não conseguem nem sequer fazer os trâmites legais do banco, de sacar um dinheiro, de tirar alguma coisa, porque não entendem a máquina. Aí vem um outro déficit, né, da inclusão digital que versa por várias idades e faixas etárias, que é a falta de formação tecnológica, né? O Brasil tem esse boom das redes sociais, tem esse boom de youtubers, né? De pessoas, influências digitais. Eu sou um deles, inclusive. Vou falar nisso. Se você não me segue no Instagram, segue lá, Diego Didier. Lá tem coisa muito boa pra gente. Segue lá os stories, participa, que vai ser massa. Mas, veja, em meio a todo esse boom tecnológico, tem pessoas que não conseguem fazer coisas básicas com o celular, inclusive jovens. Por quê? Aí vem, eu acho que um outro ponto importante, né? A própria educação do Brasil ainda, eu estou falando da educação pública, né? Não privilegia uma questão laboratorial, sabe? Há poucos laboratórios de informática nas escolas públicas do Brasil e os que existem de verdade são
ou mal utilizados ou pouco utilizados, não tem um material físico, né, tecnológico para facilitar a vida do aluno, ou não tem uma pessoa do lado, um professor, um instrutor, que consiga dar as direções. Então, veja como é preocupante isso, né? Veja como isso resvala em processos de exclusão digital ou no uso errado da tecnologia por parte dos jovens, né? Por exemplo, a gente tá vendo, eu estava aqui agora vendo isso na internet, o fenômeno da nomofobia, né? Como a nomofobia tem angariado a juventude. Será que, por exemplo, se a gente tivesse um trabalho pedagógico e social voltado ao uso correto da tecnologia, muitos jovens dessa geração atual estariam tão viciados no smartphone ou no computador, sabe? Então, também perpassa por essas questões a coisa de incluir e excluir, né, digitalmente. É também preciso lembrar que, inevitavelmente, falta também por parte do governo, né, uma postura mais enérgica com relação ao que se posta na rede, né, ao que se veicula. Inclusão digital também perpassa por aquela discussão de fake news. Lembrando que fake news foi um daqueles queridinhos do ano passado, né, da internet ligada ao vestibular. E aí, vai cair fake news ou não vai cair fake news? E por que falar disso? Quando o próprio governo muitas vezes propaga discursos falsos na internet, dá aquela ideia de que qualquer pessoa pode mentir, de que a internet é uma terra de ninguém. E isso, inevitavelmente, resvala na inclusão e na exclusão. Hoje, quem mora em grandes metrópoles como eu, tem acesso a entrar na internet e falar barbaridades dentro dela. Mas se houvesse um preparo antecipado dessas pessoas que vão utilizar as redes sociais, por exemplo, por parte do governo, acho que seria mais fácil, por exemplo, do uso ser menos pejorativo, menos danoso nesse quesito. Então, eu acho que é imprescindível trilhar por esses caminhos e pensar isso com um pouco mais de calma, antes mesmo de pensar, por exemplo, em ter um Enem digital. O outro ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho que é imprescindível, é como é que ainda no Brasil, em todas as cidades mais longínquas, não temos computadores, não temos salas de internet, sabe? Eu tive a oportunidade de viajar esse ano pelo interior aqui de Pernambuco, em algumas cidades, e algumas delas não tinham nem rede Wi-Fi, não tinham nem computador, tinham jovens que não tinham nem sequer celulares modernos, ou seja, em pleno século XXI, a tecnologia ainda não chegou em certos lugares, está tudo muito concentrado nas grandes metrópoles. Então eu acho que esses pontos precisam ser revistos até para o Enem 2020, né? O Enem 2020 está chegando aí com a proposta de ser digital e talvez seja uma tendência, tá? Uma tendência para a vida dele ser digitalizado, mas antes disso, o Brasil precisa resolver essas e muitas outras questões ligadas à tecnologia para, de fato, ter um vestibular que seja moderno, inclusive, que arrase, né? Porque se não for para arrasar, a gente não sai de casa. E lembra, teremos mais vídeos ligados a isso ao longo do ano, então não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Sua sugestão, dica, crítica. E lembre-se, se não for para arrasar, a gente não sai de casa, tá? Cheiro!